Pai, continue abençoando a vida das irmãs. Louvado seja Deus. Pais queridos, amém. Um bom dia para os irmãos, que a paz do Senhor esteja inundando os vossos corações. Deus Pai possa falar, continuar falando e ministrando aos nossos corações nesta manhã. Vamos abordar um tema bem interessante, na verdade, trazendo um título, quase como sempre, que nos parece ser muito peculiar, mas eu acho que esse é o jeito de Deus falar comigo e por intermédio da minha vida. E nós precisamos respeitar isso, irmãos. Às vezes nós queremos seguir um perfil, um formato e um modelo, mas precisamos entender que cada um é um nas mãos do Senhor e que Ele faz em nossas vidas segundo a perfeita vontade dEle, segundo o perfeito querer. Ele nos chamou para sermos um, né? Assim sendo não um só, mas sendo nós como um todo. Temos aprendido sobre isso, mas cada um tem sua particularidade, sua singularidade, e é bom a gente respeitar aquilo que Deus colocou em nós. Nós temos um título para essa mensagem, e o título da mensagem é Limpando a Casa de Deus. Limpando a Casa de Deus. A gente vai ter aqui algumas percepções acerca das narrativas que serão feitas, mas eu tenho certeza que isso vai tratar diretamente o coração dos irmãos, cada um da sua forma, cada um da sua maneira, cada um segundo as suas necessidades. E para que a gente então possa assim fazer, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, no verso 17. Obrigado, Renato. Obrigado, filho. Todos acharam? Amém? Está frio hoje, né? Amém. Aleluia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, no verso 17. Amém. Antes de fazermos a leitura, vamos aqui explicar uma questão acerca deste cenário e deste evento. Jesus Cristo está fazendo um anunciado para tratar o coração dos discípulos que começavam a viver de uma síndrome chamada síndrome da orfandade. Eles tinham no seu coração uma preocupação acerca do que seria deles e de como eles permaneceriam, como eles estariam vivendo o ministério, a vida e o chamado, a partir do evento que eles perderiam aquele que simbolizava o mestre, o líder, aquele que estava perto, que apoiava, que ajudava, que auxiliava, que encorajava, porque eles tinham em si uma consideração que levava eles a entender um certo despreparo. Então Jesus Cristo anuncia a sua ascensão aos céus, a sua morte e ressurreição, a sua ascensão aos céus. Jesus vai estar com o Pai, mas aí ele então vai trazer uma garantia. Ele vai dizer para os discípulos que não deixaria os discípulos órfãos, mas que ele enviaria alguém, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco, está junto, está perto, está do lado, é o Paracletos, como foi ensinado hoje na escola bíblica. Mas mais do que isso, ele habita em, isso quer dizer dentro de você. Nós precisamos ter essa consideração e essa compreensão, porque isso vai fazer toda a diferença. Vamos em Lucas capítulo 15, no versículo 8. Essa narrativa está enquadrada dentro das 3 parábolas que falam acerca de algo que está perdido, que foi perdido e que foi encontrado. Entre elas está a narrativa que fala a parábola das ovelhas, as dracmas perdidas e também o filho pródigo. E aqui temos uma consideração, diz assim a narrativa: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma,
não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-lo. Fechemos os nossos olhos por um instante. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, nós te louvamos por tua bondade e misericórdia. Eu quero, Senhor, clamar por tua misericórdia, por tua graça, pedindo, Deus, perdão pelos meus pecados, pelas falhas, Senhor, que cometo, por tudo, Senhor Deus, que possa desagradar o teu coração. Assim, Deus, me colocando em tuas mãos, pedindo, Senhor, que tu, por misericórdia, possa usar a minha vida, Senhor Deus, manifestando o teu Santo Espírito, para que o teu nome seja glorificado e nós sejamos alcançados pela ministração da tua santa palavra. Glorifica o teu nome, Senhor. Somos teus filhos, carecemos da tua voz, dos teus ensinamentos, da direção do teu Santo Espírito. Esse mesmo Espírito que foi anunciado, Senhor, como Consolador, aquele que estará conosco. Nós precisamos, Pai, da ajuda do teu Santo Espírito para assim recebermos, Pai, a tua palavra. Oramos nesta hora fazendo menção, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Aquele que cresce em concorda, diga amém. Então é assim, irmãos. Aqui, irmãos, eu fiz um paralelo, uma dinâmica entre João 14 e Lucas 15, muito embora um versículo com o outro eles não tenham um paralelo muito claro, mas o que Deus ministrou no meu coração acerca dessa passagem, dessas duas passagens, com esse título, limpando a casa de Deus, é porque para que a casa seja habitada, ela precisa estar limpa. Quanto mais ao que se refere à casa de Deus, se nós, sendo seres humanos, falhos, cheios de limitações, nós não queremos habitar numa casa desordenada, desorganizada, suja e bagunçada. Acredito que nenhum de nós que está queira isso. Imagina um Deus perfeito, um ser sublime, a plenitude da glória, assim manifesta por meio do Santo Espírito de Deus, uma pessoa da Trindade. E precisamos considerar desta forma que o Espírito Santo de Deus, eu acho que estou com um problema aqui, irmãos, no som aqui, porque está meio soprando um pouco, distância, pode ser isso. Tenta me ajudar, por favor, eu acho que está comprometendo um pouquinho a comunicação. E aí, voltamos aqui ao raciocínio. Imagina esse Deus pleno, representado por uma das pessoas da Trindade, que considerar, muito obrigado, melhorou, e considerar que, se nós não olharmos para o Espírito Santo como uma pessoa, nós não vamos conseguir fazer algumas considerações. Por quê? A primeira consideração é pensar sobre a estadia, sobre a permanência em um lugar, e considerar que estar e permanecer num lugar, isso pode nos propor conforto ou desconforto. E voltando para a esfera do limpar a casa, às vezes nós vamos fazer isso para habitação, para conforto, sim, mas talvez tenhamos a necessidade de fazer isso para que possamos encontrar algo que foi perdido. Talvez nós estejamos ao longo da nossa jornada da fé, a nossa caminhada, ou até relacionamento interpessoal, falando, tratar com pessoas e se relacionar com pessoas. Nós recebemos de Deus ao longo de nossas vidas muitas coisas boas e positivas para que a gente possa utilizar isso em favor das nossas vidas, sim, mas também em favor daqueles que estão à nossa volta, em favor do reino de Deus. Deveria ser a ordem primária de todo bem adicionado à vida do homem. De tudo que fora dado ao homem da parte de Deus, que a gente entendesse, aleluia, que a gente entendesse, obrigado, que a ordem primária do benefício é a glória do nome de Deus. Como, por exemplo, um dom que é dado ao homem, um dom espiritual. Esse dom espiritual ele tem que cumprir um propósito. Paulo, quando fala sobre os dons espirituais, na carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, que os dons precisam operar mutuamente para o fim
e um propósito que seja proveitoso. Quando Paulo também, na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 10 e 11, ele vai falar acerca dos dons ministeriais, 5 dons. Ele fala do apóstolo, do profeta, do evangelista, do pastor, do mestre, em algumas versões doutores. E ele também vai dizer que isso tem um fundamento. Ele vai dizer assim, que esses dons foram manifestos e dados aos homens para um proveito comum, que era o aperfeiçoamento dos santos e para a edificação do povo. Então nós vamos entender que tudo que nos chega da parte de Deus precisa cumprir o seu propósito. E aí, coisas que recebemos de Deus, e às vezes perdemos, irmãos, e isso precisa ser encontrado. Só que para que isso aconteça, nós vamos precisar fazer coisas, tomar um posicionamento. Assim como essa mulher que perdeu algo de valor, e eu preciso fazer um paralelo acerca das coisas que Deus nos dá, porque tudo que Deus nos dá, irmãos, são coisas de valores. Tudo que Deus nos dá, nós precisamos considerar. Tudo que Deus nos dá são coisas de valores. Deus nunca vai te dar algo que não tenha valor algum. O grande problema é que a gente faz uma confusão entre o valor e o preço. E nem sempre coisas valiosas terão um preço. Você já percebeu que tem coisa que é tão valiosa que ninguém consegue colocar preço? Tem obras de arte que você não consegue precificar, você não consegue colocar preço, mas isso não quer dizer que não tenha valor, porque tudo que tem valor você pode comprar. E tem coisas, tipo, tudo que tem preço você pode comprar, mas tem coisas que têm valor, e de muito valor, que você não pode comprar. Você recebe de Deus. E aí voltamos ao cenário. A mulher, considerando ter perdido algo de muito valor, ela se propõe a fazer uma busca pela casa, mas ela se utiliza de meios e métodos para que isso aconteça. Mas a gente precisa voltar, porque a gênese da proposta, o cerne da questão, é limpar a casa de Deus. E aí, quem é a casa de Deus? O que é a casa de Deus? Quem são as casas de Deus? Amém, Jesus. Obrigado, Japonesa Maria. Muitas vezes temos a impressão que a casa de Deus é esse prédio edificado. E é muito interessante quando dizemos assim: olha, vamos à casa de Deus hoje. Aqui é um ponto de encontro, é um lugar de comunhão, aonde nós praticamos a palavra de Deus acerca da comunhão dos santos, salvo em Cristo Jesus, para que possamos assim então praticar a fé, propagar a fé e viver a proposta do Senhor. Mas a grande verdade é que nós somos o templo e a casa de habitação do Santo Espírito de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus não habita em tendas, nem em obras feitas por mãos. E aí tem um louvor que diz, né? Deus não habita em tendas, nem em obras feitas por mãos. Ele é eterno, Ele é princípio, Ele é o meio e o fim. Ele está acima das religiões. Não há nada no céu, não há nada no mar que se compare a Ti, Senhor. E saber que um Deus desta grandeza, desta magnitude, toma por decisão habitar em nós, morar em nós, irmãos, isso é muito grandioso. E a nossa mente não consegue facultar a grandeza desta façanha, desta realização, deste evento, deste feito. A gente não consegue, porque como pode um Deus tão grande? A Bíblia diz que Ele sustenta todo o universo na palma das suas mãos, que as coisas foram criadas a partir de uma ordem, de um ágio de Deus. E esse Deus, sendo tão grande, Ele decide morar em nós. E vai ter outros louvores que vão falar sobre isso. Eu sei porque eu estou com tanto esse negócio de louvor na cabeça, Deus sabe. Mas voltamos, e eu preciso fazer uma dinâmica com os irmãos. Vamos seguir a proposta. Eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto. Feche seus olhos por um minuto. Tenta se desligar totalmente da atmosfera externa, de tudo que está acontecendo, que você passou e viveu. Pense só sobre uma casa. Figura na sua mente uma casa. Tenta trazer à sua memória uma casa. Mas pensa na casa dos sonhos.
Pensa numa casa dos sonhos, tipo assim, a casa que você gostaria de ter. Ilustra na sua mente como seria essa casa, como seria os cômodos dessa casa, como seria a entrada dessa casa, as paredes, toda a mobília, a decoração, como seria o quintal dessa casa? Pensa, como seria? E fica um pouquinho nessa imagem, fica contemplando a imagem que vê a sua mente. Olha para essa casa, admira ela, perceba essa casa. Vocês estão na casa? Amém. Você viu a casa? Pode abrir os seus olhos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quando o Espírito de Deus está operando, é assim. Obrigado, louvado seja Deus. Ficamos só com essa por enquanto, por essa mesmo. Amém. Eu confesso aos irmãos que eu não estava alinhado com a irmã, dada show, que eu pedi, e Deus fez um movimento e assim aconteceu. Eu consegui pensar numa casa muito aproximada a isso aqui, irmãos. A casa que vocês viram é uma casa linda, é uma casa bonita, é uma casa confortável, é uma casa que facilmente nós desejaríamos habitar nela. Então, irmãos, quando Deus toma a decisão de habitar em nós, de morar em nós, e nos faz a consideração de sermos uma habitação do tempo contigo, uma habitação e o tempo do Espírito Santo, é assim que Ele nos viu. Foi desta forma que Ele olhou para nós. Uma casa bela, uma casa bonita, uma casa que é uma bela edificação. Agora, o mais interessante de tudo, que a gente talvez não tenha parado para perceber e considerar, é que a casa que o Senhor habita por sua vontade é uma casa que Ele mesmo construiu, é uma casa que Ele mesmo fez, segundo os seus moldes e a sua vontade, segundo a sua percepção. Então, quando eu peço para você, digo, fecha os olhos e começa a figurar uma casa e pensar sobre uma casa, é muito natural que você comece a pensar numa casa que você queira ter. E o que eu quero trazer de compreensão, irmãos, para nós nesta manhã é exatamente isso, que Deus, quando começa a fazer você, quando Deus começa a me fazer, a me criar, a nos criar, é exatamente da forma que nós fizemos nesta manhã. Nós começamos a projetar um cenário e fazer e construir uma casa na qual nós queremos habitar. Eu tenho certeza que todos aqui, irmãos, ou quase todos, figuram na sua mente uma belíssima casa. Uma casa que seja o desejável no seu coração. E eu vou falar mais, irmãos, da parte de Deus. Eu acredito em Jesus, que nesta manhã, aqui neste lugar, eu espero muito em Deus não estar equivocado, seja uma revelação dos céus, que alguém aqui neste lugar, quando eu falei sobre figurar uma casa, voltou para a casa que mora e começou a olhar a casa que mora, a casa que habita. Não construiu uma nova casa. Alguns vão construir uma nova casa, mas outros vão estar e permanecer na casa que já habitam. Porque talvez alguém aqui já esteja vivendo o sonho de habitar na casa que desejava ter, irmãos. E é isso que nós precisamos considerar, que viver o bem, o bom e viver o melhor, não necessariamente trata de descartar o que tem para fazer uma aquisição, ou para ter um outro, ou uma nova casa. Mas vamos voltar aqui, nós construímos uma casa na nossa mente, no nosso coração, segundo ao que nós queremos ter, e foi assim que Deus fez, exatamente assim. Agora deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Não responda, não levante a mão, só pense sobre isso. Irmão, pode tirar a imagem da casa, por favor? E vamos ficar sem imagem por uns segundos, alguns minutos talvez. Na casa que você pensou, tinha uma vala na porta?
Passava no valão. A casa estava sem portão, o portão estava caído. No quintal da casa tinha muito mato. Na casa tinha restos de comida e roupas velhas jogadas pelos corredores. Não tinha nada disso. Por que não tinha nada disso na casa que nós pensamos? Porque essa não é a nossa expectativa. Essa não é a nossa expectativa. E eu quero também pensar com os irmãos sobre isso. Será que a expectativa de Deus é morar, é habitar em uma casa suja? É muito simples a mensagem, né, irmãos? Manso. Mas a gente precisa pensar a respeito disso. Qual é a casa? Não é para ninguém diretamente, mas é diretamente para mim, em todos os aspectos. Eu sou o primeiro, que a palavra quando vem até o profeta, eu estou tratando com ele. E a pergunta de Deus é essa: filho, você tem sido a casa que eu quero habitar? Isso não trata, irmãos, de tamanho, não trata de proporção, não trata de quantos cômodos vai ter. Claro que com certeza todo mundo pensou numa casa com muitos cômodos. Mas isso fala acerca do cuidado que nós vamos ter com essa casa. Que uma casa simples e humilde pode ser uma casa limpa e bem cuidada. E Deus pode habitar nela com total segurança e tranquilidade. Porque o homem que faz a casa grande também faz a casa pequena. E nisso manifesta-se a glória de Deus. A gente quer pensar nas mansões, mas Deus também habita nas casas pequenas. Aleluia! Nós somos casa, irmão. E se porventura em algum momento nós achamos uma casa muito pequenina, entenda, Deus também habita em casa pequena. Basta que esta casa esteja limpa e adornada, porque Deus vai fazer residência ali. Deus vai morar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! O lugar pode ser simples, irmãos. E aí eu pedi a irmã para poder pegar uma outra imagem de uma outra casa. Alguém escolheria sair daquela casa para morar nessa? Está até um pouco difícil de identificar, né, irmãos? Mas a gente tem aqui um pouco de mato, as plantas estão subindo aqui, a roupa está aqui pendurada no varal, e parece ter um pouco de lixo, isso aqui parece ser uma pichação. Irmãos, essa casa aqui, ela é só pequena e simples ou ela está mal cuidada? Entende que não é o lugar? Entende que não é a geografia, não é a localização, mas é o cuidado que nós estamos tendo? Se tivesse tirado esse lixo capinado do quintal, de repente tirado do varal aqui, passado até um cal nessa parede, melhorava. É dar uma varrida, é tirar um pouco do lixo que está dentro. Pode tirar, irmão, por favor. Isso parece nos chocar muito, irmãos. Mas da mesma forma que nós não escolheríamos morar nesta casa, entenda que Deus mora em nós e habita em nós por livre e espontânea vontade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos limpar a casa de Deus. Porque muitas vezes a gente não está disposto a fazer. Isso não é uma tarefa fácil. Agora, com a sinceridade do seu coração, você que gosta de limpar a casa, levanta a mão. Eita glória! Já vi que a gente não vai ter problema para viver essa revelação, Diácono Claudinho. Diácono Cláudio. Aleluia. Por que estou falando sobre isso, irmãos? Limpar a casa dá trabalho. Tem casa que a gente começa a limpar de manhã e chega à noite e não acaba, não termina. E aí, o que acontece? A gente termina o dia sem ter acabado a limpeza. Às vezes a gente consegue no dia seguinte retomar
a tarefa e continuar com a limpeza, mas não desconsiderar que talvez alguém já esteja sujando aquela parte que a gente limpou. A pergunta: o exercício de limpar a casa é uma tarefa que acaba? Nunca acaba. A gente precisa limpar a casa todo dia. E por mais que a gente limpe todos os dias, a gente vai continuar tendo a necessidade de limpar, porque vai continuar sujando. Eu quero fazer um paralelo com a nossa mente e com os nossos corações. Porque uma das coisas, ou duas coisas que podem impedir de Deus habitar em nós, entenda, tendo Ele escolhido fazer de nós a sua residência, é a nossa mente e o nosso coração. Porque as convicções que temos, a forma que analisamos e observamos os fatos, a forma em que trazemos a informação para dentro do nosso coração, a forma em que deixamos nosso coração aberto, de maneira que coisas vão ser trazidas e colocadas aqui. Tem momentos da nossa vida que o nosso coração parece um partido da bagunça. Alguma coisa sobrou, não sei o que fazer com isso. Leva e joga no partido da bagunça. E você vai colocando um monte de coisas no partido da bagunça. E aquele lugar torna-se então um lugar de total desordem e desorganização. E o grande problema é que muitas vezes nós não vamos nem dar conta ou considerar as coisas que estão lá dentro. Nós estamos fazendo uma aula pequena aqui, Deus me trouxe agora esse pensamento, aqui, um quartinho, para Geração Vida. Para quê? Para que a gente possa organizar as coisas. E o pastor falou na narrativa que às vezes precisamos de coisas que temos em casa e acabamos comprando de novo, porque não sabemos o que temos. E isso não acontece só positivamente, pelo fato de poder usar algo de bom que temos guardado no quartinho da bagunça, mas também acontece em sinônimo de agravo. Por quê? Porque às vezes estamos guardando coisas que não precisamos guardar e que não vamos usar nunca, mas estamos ali guardando aquilo para que fim? Só para ocupar espaço, para conflitar, para ajudar na bagunça, na desorganização, para fazer com que a nossa casa tenha sim sempre um ponto de desequilíbrio, um lugar bagunçado, um lugar que nós teremos vergonha de mostrar a alguém que chega à nossa casa. Às vezes ficamos muito preocupados com as visitas, dizer assim: não posso receber o irmão fulano Bertano, porque fulano está vindo aí, vou dar um jeito na casa. A gente passa uma vassoura, bate a poeira, joga uma almofada no sofá, dá uma arrumada, dá uma maquiada, irmãos. A gente pode fazer isso com uma visita que só vai parar na sala. Mas entenda uma coisa: o Senhor Ele vai andar em todos os cômodos da casa. Ele vai estar em todos os lugares. Então não adianta, irmão, para eu botar o paletó na cama. Se o meu coração não estiver limpo, de maneira que Deus possa habitar aqui. Porque Ele não vai fazer uma visita, irmãos, Ele vai morar. Você entende isso? Não é uma visita esporádica. Olha, Deus veio me visitar nesta manhã. Amém, Jesus, para você que foi visitado. O que eu quero é que Ele more. Por isso eu preciso limpar a casa. A nossa mente, às vezes, irmãos, ela é ferida, ela é maculada. Ao longo das nossas vidas, esse processo talvez comece bem na nossa infância. E marcas vão sendo geradas em nós, no campo das emoções, de maneira que a gente vai produzir coisas em nós e em nossas vidas que vão reagir à atmosfera. Às vezes vamos estar resguardados e protegidos em situações que não precisaríamos fazer isso. Por que vamos fazer? É por um estado de vigilância permanente, por máculas e feridas que vão gerar na nossa mente. Nós vamos ferir pessoas por marcas que foram feitas há muito tempo atrás por outras pessoas. Eu vou descarregar minhas mágoas, meus sentimentos e minhas dores em pessoas que vivem e convivem comigo hoje, em virtude de coisas que eu vivi no passado. Por quê? Porque eu não tive capacidade de limpar. A gente tem que conseguir limpar, irmãos. Entenda, irmãos, que o campo das emoções, das nossas mentes, eu digo isso com propriedade porque, irmãos, eu vivo uma luta constante em Deus para guardar minha mente e meu coração. E não é fácil. E eu preciso confessar com os irmãos, eu perco muitas batalhas. Tem hora que eu pego, tem hora que eu estou com o historiador tirando o pó assim. E quando eu penso que não, eu mesmo estou vindo com uma pá de terra, jogando no meio da sala. Cadê o homem do historiador?
Agora entenda, você não consegue tirar a terra do espanador que você está usando. Olha que coisa terrível, irmãos. Você está fazendo um tratamento aqui, cuidando com o selo, porque o espanador é um toque fino, né? Só uma poeirinha que caiu. Aí a ferramenta que você está usando, num cenário aparentemente confortável, porque é só manutenção que eu estou fazendo. Aí de repente você vem capaz e joga um montão de areia assim. Às vezes você vê com um caminhão vasculhante, caçando e pá, derrama no meio da sala da casa. A gente mesmo suja muitas vezes. E a gente precisa ter cuidado com isso. Com as coisas que estão sendo levadas para dentro da casa. Lembre-se, estamos falando da casa de Deus, do lugar de habitação do Espírito Santo. Precisamos ter cuidado com as coisas que levamos para dentro, ou para dentro. Por quê? Porque essa é a atmosfera. Tem uma narrativa que diz, eu não sei de quem é isso, mas eu ouvi essa semana, achei muito interessante. O navio ele tem uma projeção de engenharia, que o navio, para manter-se estável na água, ele precisa ter água dentro dele. O que faz o navio permanecer estável é o volume de águas que tem dentro. Mas entenda uma coisa, essa água não é posta lá de maneira inconsciente, ou sem cálculo, ou sem precisão. A água que é posta dentro do navio para que ele esteja estável é totalmente calculado, volume e percentual, para que esta água não venha atrapalhar o desempenho e o funcionamento do navio. E o mais grave que isso é que a água que está lá dentro e permanece ao longo de todo o processo de navegação, ela não se mistura com a água que está lá de fora. Por quê? O que faz naufragar o navio muitas vezes é a água que está fora, mas que a gente permite entrar indevidamente. A gente permite que essa água entre no navio indevidamente. Entenda, a água que devia estar ali já está e está mantendo a estabilidade. À medida que a gente permita que outras águas entrem e tirem aquilo que foi proposto, a gente começa a correr no risco do naufrágio. Então, por isso, ter tanto cuidado com o que a gente traz para dentro, para a atmosfera interna. As informações que ouvimos, irmãos, nas mídias, falando sobre tragédias, sobre acidentes, sobre desgraça, sobre tudo, a nossa mente fica contaminada. A gente chega num ponto que a gente não quer sair na rua, porque se eu sair a bala vai me pegar. Pô, eu não vou passar ali não, porque ele está muito perigoso. Já para o Valdino eu não vou passar de baixo, o pé da ponta do grau, acho que estou roubando o carro ali. Então mesmo, estou roubando mesmo, eu já vi. Mas eu preciso passar, irmãos, porque aquele é um caminho de acesso para mim, é um lugar que Deus está me convocando que eu esteja, porque Deus determinou que eu vá. Então eu preciso crer que o Deus que me chamou para chegar lá, para ir até lá, vai estar comigo, da hora que eu sair até a hora que eu chegar. Eu preciso crer nisso, porque senão eu permito que esta água entre em mim, ou que essa sujeira, essa sujidade, e o pior de tudo, irmãos, é que quando isso acontece, a nossa alma, a nossa mente começa a ser tomada e corrompida pelas coisas negativas. A gente tem um potencial, uma capacidade de compartilhar, de propagar isso, de levar isso para as pessoas, sem ter certeza se isso de fato é verdade, se está acontecendo. Você quer ver uma coisa? De repente você está aí, de boa, quietinho na sua, e chega uma mensagem no seu zap, dizendo, olha, está tendo uma onda de um arrastão, uma agressividade aqui na Presidente Kennedy, não vem para cá de jeito nenhum, e bota em todos os grupos que você tiver, que é para poder. O que você faz? Você compartilha essa mensagem em todos os grupos, ou você vai averiguar primeiro antes de compartilhar? A galera está compartilhando, irmãos. Por quê? Nós temos facilidade em propagar a negatividade. Quem aqui não precisa levantar as mãos? Pense só, por favor, em nome de Jesus. Já compartilhou esse ano sobre uma vaga de emprego, sobre uma matrícula escolar, sobre um tratamento médico que está sendo dado, doado, proporcionado, promovido, porque isso está exposto também nas mídias sociais. Estou falando só para fazer um comparativo. Por quê? A gente tem muita facilidade de compartilhar. Não, a gente manda vídeo de gente sendo assassinada. A gente manda vídeo de gente sendo atropelada. A gente manda vídeo de tragédia, de desgraça. Tem vídeo que a gente não consegue nem ver. Quando você recebe, você, meu Deus, isso aqui se apaga. Você não consegue ver. Mas um vídeo, ou uma mensagem, ou uma narrativa acerca de uma coisa que vai trazer benefícios. Por quê? Porque a gente fica muito impressionado.
E isso está inserido na sociedade como uma coisa cultural, como uma cultura. Porque virou moda. Ó, avisa que não está com fogo no ônibus aqui. Amigo, não teve um celular que não pegou uma imagem de ônibus incendiado nos últimos dias. Ah, é preocupação, irmãos? É preocupação. É cuidado? É cuidado. E a gente precisa ter com os nossos, avisar assim, irmãos, cautele, tenha cuidado, toma cuidado. Mas o que a gente não pode permitir, irmãos, é participar dessa onda de disseminação de pânico na sociedade. Se a gente entende que Deus é que nos cuida, que nos guarda, a gente não precisa viver assombrado por conta do sistema ou pelos eventos. Vamos ser prudentes sim, vamos tentar no Senhor. Mas se eu não crer que Deus tem nos guardado nesse tempo, irmãos, ou se nós não crermos nisso, a gente acaba invalidando o poder de Deus. E tudo isso para poder falar e considerar a centralidade que temos de tratar e guardar o nosso interior, para que a gente não seja, queridos, soterrados por coisas que vão, de alguma forma, atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. E é o fato de que Deus reside e habita em nós, porque Ele não quer uma casa como aquela que a gente viu na segunda figura, na segunda imagem. E aí, pensando aqui sobre um tópico, limpando. Às vezes a gente pensa, irmãos, que para limpar, mas de qualquer forma, de qualquer jeito, a gente vai limpar, simplesmente pegando a vassoura e varrendo. E essa moça aqui, na narrativa, na parábola das dracmas, ela nos mostra que tem um jeito para que a coisa aconteça, para que isso seja feito. Tem um jeito. A Bíblia vai dizer aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, no verso 8. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas perdido uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente. Uma coisa interessante é que essa mulher, no primeiro momento, quando ela pensa em buscar algo que foi perdido, a primeira coisa que ela faz é trazer luz. Ela traz luz para o cenário. Ela não vai fazer nada no escuro. Então, o que precisamos entender, irmãos, é que se a gente quer fazer algo de Deus, para Deus e com Deus, precisa ser, primeiro, por meio da iluminação. Que nós possamos permitir esse mesmo Espírito que habita e reside em nós, trazer iluminação às nossas mentes e aos nossos corações, para sabermos qual a forma que vamos fazer isso, porque de certo nós teremos uma boa estratégia para fazer cumprir aquilo que agradará ao coração de Deus. Ela acende a candeia. Em algumas versões vai dizer, ela acende a luz. Por quê? Ela traz luz ao cenário. Entender, irmãos, que nós não conseguiremos limpar aquilo que está dentro de nós, sem auxílio do Santo Espírito de Deus. Nós não vamos conseguir tirar a sujidade que está em nós. E, irmãos, eu não estou mandando essa palavra dirigida para ninguém, mas essa palavra está sendo lançada e ministrada, creio no meu coração, da parte do Espírito Santo, porque nós precisamos nos tratar com coisas que muitas vezes nós não buscamos, mas pessoas trazem. Lembra que eu falei sobre a limpeza, organização? Você já limpou um cômodo, está fazendo outro, e quando você olha para trás já tem gente bagunçando lá. Isso acontece na nossa vida, tem coisa que acontece conosco, que vem aqui para dentro aqui, que a gente não escolhe, e não foi a gente que fez. Tem bagunças e desordens que não foram causadas por nós, mas não desconsidere o fato de que ela pode acontecer mesmo sem você querer. Tem coisa que a gente não vai querer, irmãos, não vai buscar. Quantas feridas, irmãos, geradas nos nossos corações, em virtude dos nossos relacionamentos conjugais. Quantas marcas geradas em relacionamentos gerados entre pai e filhos? Quantos relacionamentos ou quantas mágoas geradas em relacionamentos de irmãos em Cristo Jesus? Quantas mágoas também geradas em relacionamentos de líderes e liderados? Quantas mágoas em relacionamentos gerados a partir de um relacionamento dentro do seu setor de trabalho? E assim sucessivamente, irmãos. Muitas marcas são produzidas de maneira que a gente venha reagir mal à circunstância. E aí tem até aquela grande luta, aquele grande debate acerca do ser ou estar, porque a pergunta é: será que eu devo perdoar? Vou perdoar, mas não quero perto de mim. Tudo bem, eu te perdoo, mas você aí e eu aqui.
Eu não quero dizer quem está certo e quem está errado, até porque eu não sei, irmãos. Eu não sei quem está certo e quem está errado. Mas uma coisa eu tenho certeza: haja o que houver e aconteça o que acontecer. O que eu não posso permitir é que isso fique aqui dentro, porque isso vai fazer impossibilidade. E isso vai tirar o acesso do Santo Espírito de Deus que habitar em mim. Porque eu, com o coração endurecido, com o coração empedernido, cheio de tristeza, de dor, de rancor, de ódio, de raiva, eu não vou ser a casa que o Senhor quer ter. Eu não vou ser aquela casa bonita e adornada que nós figuramos no primeiro momento. Então eu preciso trazer a iluminação do Santo Espírito de Deus. Depois eu preciso iniciar o processo de limpeza, que ela começa varrendo a casa. O varrer aqui, tem algumas pessoas que de maneira equivocada, por uma questão cultural, desculpa irmão, se alguém faz isso aqui, não estou fazendo uma crítica, uma censura ao comportamento, mas isso é uma coisa de misticismo. As pessoas varrem a casa de fora para dentro, do portão para dentro, da porta da sala para dentro, vai pegar o lixo lá nos fundos. Irmão, essa cultura é tão equivocada, e por favor, em nome de Jesus Cristo, isso já aconteceu contigo, isso acontece, não fica triste com o diácono Flávio. Eu espero em Cristo estar falando da parte de Deus nesta manhã, amém? O que você está botando para dentro, irmãos? Hã? Agora, só para eu não ficar muito triste em Jesus Cristo, não precisa dizer se você fez ou se você faz, só diga se você já ouviu falar sobre isso. Já ouvimos falar sobre isso, né? De varrer a casa de fora para dentro. Por quê? Porque diziam que a gente estava botando para fora e expulsando as coisas boas, positividade, que varrer a casa para fora ia trazer escassez. Não é isso? Entenda uma coisa, irmãos. Você está varrendo, você está tirando é o quê? Lixo. Então o lixo tem um sentido. O lixo tem um sentido funcional e aplicável, que é o quê? É de dentro para fora. Se é lixo, tem que sair. Percebeu, sentiu que é lixo, não vai fazer bem, não serve para nada, não tem mais. Aleluia. Outra coisa, irmãos, é começar a identificar, perceber o que é lixo e o que não é lixo. Por quê? Muitas vezes a gente pega coisas achando que vai ter proveito, achando que aquilo de alguma forma pode ser usado, e a gente precisa guardar. Vou projetar com uma rua ruim, um pouco de iluminação, mas vamos lá, o Espírito de Deus vai trazer luz, em nome de Jesus. A vingança. Alguma coisa é feita a nós que nos promove uma ferida, e aí que a gente fica pensando: Deus é Deus. Um dia essa cobrança chega. Um dia vai ter que acertar as contas com Deus. Aqui se faz, aqui se paga. É que serve Deus de amor, irmãos. O ladrão estava na cruz lá até o seu último momento. Para os homens, ele era só um ladrão condenado. Para Jesus Cristo, ele era alguém que estava prestes a morar no céu. Aleluia! A gente precisa entender isso, irmãos. Se a gente conseguir olhar pela ótica do Senhor, com um olhar de misericórdia, a gente vai beneficiar algumas pessoas sim, mas entenda, os maiores beneficiados seremos nós. Por quê? Estaremos com o coração limpo e fazendo possibilidade do Santo Espírito morar em nós. Por quê? Porque a casa de Deus estará limpa. Nós temos sofrido muito nos últimos tempos, irmãos, em virtude das coisas que acontecem do lado de fora. O externo tem corrompido o interno. Os acontecimentos externos estão tirando de nós a paz, a estabilidade, muitas vezes nos arrancando a serenidade, a mansidão, o domínio próprio, que é a característica do fruto do Espírito. Pessoas que eram mansas, temperadas e temperantes, estão agindo assim, ó, se batendo nas coisas como aqueles carros de bate-bate do parque. Por que estão fazendo isso? Porque alguma coisa que havia dentro dele foi tirada, foi roubada. Por quê? A gente vai para o princípio da física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Para o lixo entrar, coisa boa vai ter que sair. Entra a vingança no meu coração, sai o perdão. Sai a alegria para poder entrar o rancor. E nisso nós vamos perdendo, queridos. Por quê?
inabitável. E o Espírito de Deus não vai, de certo, querer habitar numa casa dessa. E aí, meus irmãos, seguindo a proposta aqui sobre a limpeza, ela ilumina, ela varre. E é interessante que ela começa a procurar. Isso fala de um olhar atento. De um olhar atento a algo que foi perdido. É muito interessante, por exemplo, a narrativa que tem no livro do Apocalipse, quando ele fala, estou equivocado na igreja de Éfeso, que ele fala, tenho visto as vossas obras, tenho visto o seu labor, o quanto você tem se dedicado à obra, o quanto tem se indignado com aqueles que se dizem apóstolos e não são. Eu tenho visto tudo isso. E aí você vê que o Senhor está revelando a João, por meio do Espírito, que ele tem visto os esforços, os sacrifícios da igreja de Éfeso. Só que num dado momento, ele fala o seguinte, olha, mas tenho contra ti. O quê? Que deixaste o teu primeiro amor. Isso fala o quê? Sobre algo que foi perdido, irmãos. Quando a gente se converteu, a gente evangelizava todo mundo. Pregava para todo mundo, irmão. Pregava para o empresário e para o catador. Era só para o nosso caminho. E se não tivesse no caminho, a gente ia buscar, porque a gente queria levar o que a gente tinha de precioso. Não sabia quanto custava aquilo por preço monetário, mas sabia que tinha um valor grande. E por isso aceite compartilhar com todo aquele que estivesse perto. Ou por aquele que a gente achasse que teria necessidade de receber a Jesus. A gente fazia isso com muita força e veemência. Quando você está sendo convertido, cheio do Espírito de Deus, vivendo o primeiro amor, a pessoa pisa no seu pé, você fala, amém, Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Está com os olhos bons. E a Bíblia diz que quando os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Está com a alma iluminada, como aquela mulher fez, traz luz para o cenário. E aí tudo é bom, tudo é legal, aí acontece uma fatalidade, você diz assim, não, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, isso não é um mundo contente da Poliana, não. Isso é um crente cheio do Espírito Santo. É a boa notícia essa. É um crente que se permitiu cercar de habitação do Santo Espírito de Deus. Mas entenda, irmãos, assim como a água para entrar nesse copo, ela vai tirar o que está aqui dentro, que não é lixo. Da mesma forma aí nós. Tem coisas que vão entrar nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, que vai tirar o invisível que habita em nós, muitas vezes não é percebido, que é o Santo Espírito de Deus. E isso aponta para a física novamente, dos corpos não ocupam os lugares nossos. Quanto mais nós tivermos de coisa que é palpável, que é visível, que se pode ver dentro de nós, menos do invisível nós teremos, que é a presença de Deus, é o Santo Espírito em nós. Então, para que a gente possa recebê-lo, para que ele possa voltar a estar, ou para que ele esteja e permaneça, estamos falando dos dois aspectos. Esse espaço precisa estar sempre preservado, guardado. Senhor, essa mágoa está no meu coração. Eu não quero guardar aqui, porque eu sei que isso vai tomar espaço dele. Isso vai fazer com que o Senhor não habite aqui. Essa ofensa que foi feita, essa tristeza que eu vivi, as faltas que provavelmente eu possa ter vivido, a ingratidão, as palavras duras, o abandono, as dificuldades comuns do dia a dia, irmãos. Nós passamos por isso. As traições, o não reconhecimento, isso tudo leva coisas para o nosso coração. E a gente enche o nosso coração, e com isso ocupamos o lugar do Santo Espírito de Deus. Precisamos entender, irmãos, que esse processo de limpeza é uma coisa que requer atenção e cuidado, e a gente precisa muito fazer manutenção. Se a gente não conseguir fazer manutenção do espaço que uma vez foi limpo e cuidado, a probabilidade de que isso venha se sujar novamente, estar cheio, de maneira que impossibilite o Senhor de habitar em nós, é muito grande. Já percebeu que tem umas casas que são grandes, abertas, mas que tem um montão de coisa que nunca é usado, que não serve para nada? Tipo uma garagem, por exemplo. Às vezes você tem uma garagem, e essa garagem tem 3, 4 carros lá, velho. Nada contra as coisas de longo tempo. Só considerar que tem coisa com longuíssimo tempo funcionando ainda muito bem para a glória de Deus, amém? Que tem sentido e significado. Agora tem coisas sem sentido e sem significado, irmãos.
A pessoa tem lá, às vezes, um carro parado e o ferrugem já comeu a metade. Esse carro não vai andar nunca mais. E o que a gente está fazendo? Está guardando lá. Louvado seja Deus, irmão. Me desculpa aí. Deus é Deus. Eu sou só o Tiago Fábio, servo de Deus. Estou aqui falando que Deus botou no meu coração. Amém? Se tiver carro velho, ora, não venha não. Aleluia! Tem um móvel, está todo velho, quebrado, irmão, bagaçado, nunca mais vai ser montado, aglomerado, já derreteu a metade. Aí a gente guarda lá, deixa, porque isso pode servir para alguém. A chuva já comeu tudo, o respingado da água já comeu. Você não vai usar. Irmãos, é comprovado que coisas que você durante um ano não sentiu falta, você não vai mais precisar delas. Durante um ano você não sentiu falta, aquilo não serviu para nada, você não vai mais precisar delas. Isso é comprovado. E aí, voltamos aqui em que cenário? A gente está ocupando, imagina só se ele tirar esse carro, ou esse móvel, ou essas roupas, seja lá o que for, está ocupando espaço de forma equivocada, aos olhos do pregador, que queria ter sido revelado da parte de Deus. Imagina um jardim e plantas ornando e adornando o seu quintal, com flores nascendo no tempo certo, você podendo abrir a sua porta e contemplar a natureza, e Deus se manifestando por meio dela todos os dias, você olhar e dizer: ah, Senhor, muito obrigado por essa flor, por essa planta. Mas o carro vai estar roubando o lugar da planta. O móvel velho está roubando o lugar da planta. Estou falando do quintal, vamos falar de outros lugares da casa. Aquele monte de sapato que a gente tira e sai jogando assim, ó. E às vezes tem 2 metros quadrados da nossa casa ocupado por sapato. 2 metros quadrados, dá para fazer um cômodo, varão. Tem banheiro aí que é 1 por 1. Tem banheiro que é 1 por 1, varão. O cara não faz nada não, o cara só pá e pô, entendeu? Mas é um banheiro. João gostou, aleluia. Mas aí esses 2 metros quadrados, o que acontece? Está sendo ocupado por quê? Por sapatos. É só a gente pegar, organizar, e não é fácil, não. Lembra lá no começo que eu falei que arrumar o trabalho? Limpar a casa do trabalho? Quem está disposto a pegar o sapato e guardar? Eu não vou levantar a mão não, não aprendi isso não. Estou aqui pregando essa mensagem por causa disso. Porque eu não aprendi ainda, vou aprender agora com Jesus Cristo. Vou aprender agora. Guardar o sapato. Estou ocupando espaço devidamente. Estou falando de coisas simples, irmão, do cotidiano, porque a gente faz sem sentir. E a gente faz do lado de fora, acha que a gente não faz do lado de dentro? Chega no culto da manhã, passa por um irmão que falou contigo todos os dias, todos os cultos do ano e todos os meses. Se esse irmão passar por você sem falar contigo e vai embora para casa, eu duvido, que você vai chegar em casa e vai falar assim: o irmão hoje estava estranho, nem falou comigo. Eu vou confessar aqui, irmãos, é Deus tratando, eu já fiz isso aqui, já fiz isso aqui. Nem cheguei em casa para falar, irmãos. Quando eu dobrei a esquina, eu falei: tu viu como é que fulano estava? Nem falou comigo hoje. Às vezes, aquele irmão só estava distraído. Ou então, talvez esse irmão esteja num dia que ele precisava que você fosse falar com ele. Talvez o irmão está num dia que ele precisa que você vai falar com ele. Se o irmão não falar contigo, vai até ele, fala com ele. Mas não vai para casa com essa má impressão, achando que o irmão está com raiva de você, que o irmão, entendeu, ele está de cara dura. Não, irmãos. Tem coisa que pode vir a nós, tem coisa que a gente pode buscar. E o relacionamento é troca. Se o irmão não foi, vai você. E aí precisamos fazer manutenção, irmãos. A manutenção, normalmente, ela vai seguir um ciclo repetitivo. E vamos entender também que aprendemos muito por repetição, não é, galera? As coisas são inseridas em nossa mente como aprendizado, conhecimento adquirido a partir de repetições que fazemos, ou de vezes que ouvimos aquela mesma informação. Por isso precisamos confessar, fazer confissões positivas e falar coisas boas. Por isso precisamos ter coisas boas em nossa mente, trazer a memória da esperança. Essa semana ainda falei sobre isso, porque isso vai ser um exercício e uma prática que vai continuar fazendo a manutenção de limpar e manter o nosso coração e a nossa mente limpa, para que Deus possa habitar em nós. Isso é um processo. Fazer limpeza periódica e se utilizar, irmãos, de medidas protetivas. Você limpou o piso, bota o tapete na porta, para quem chegar trazendo sujeira, limpa os pés. Eu vi um testemunho do moço
que quando ele foi lá falar sobre a sua rotina de vida, o pastor foi visitar ele, o Repolho. E aí, um monte de coisa acontecendo e tal, o Repolho era uma bênção, convertido em Deus, em Jesus. O pastor, quando chegou, e não, irmão, eu vim falar com você, o moço já falou assim: tudo bem, o senhor pode falar o que quiser, mas aqui na minha casa tem regra. Chegou na minha casa para falar, tem que orar. Antes de falar, tem que orar. Sabe o que é isso, irmão? Isso é uma medida protetiva, porque se a pessoa vem com o coração cheio, ele vai ter que se apresentar a Deus antes de falar qualquer coisa, ele já vai pensar duas vezes, ele vai falar depois. Por quê? Porque você vai ter contato com Deus Altíssimo e depois você vai falar besteira? Não vai. Isso é uma medida protetiva. Chegou na minha casa, limpa o pé. Chegou na minha casa, vamos limpar o coração, filhão. Como é que você deu? Não sei não. Sei como é que você vai ficar quando estiver ali dentro. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo. É isso. Vamos consagrar a nossa vida. Vamos cantar, que eu os irmãos, nada contra, não estou fazendo censura a hábitos, costumes e práticas, mas olha, eu preciso buscar aquilo que me traz benefícios em Deus, para o reino. E eu sou um cidadão do reino, como os irmãos também são. Então, se eu posso na minha casa ouvir uma música que louva, glorifica e agradece o nome de Deus, eu não posso trocar isso, irmãos, por uma outra música que não vai fazer a mesma coisa, que tem o mesmo efeito e propósito, e mais não é isso. Muitas vezes vai contra o que diz a palavra de Deus. Então, uma forma de limpar é cuidar com o que você ouve. Passei por uma experiência essa semana, peguei uma moça no Uber, e ela entrou no carro numa paz plena. O carro veio lá dos Teles, ia lá para cima, perto de Magé, o carro do marido iniciou no meio da rua, e tudo acontecendo, ela glorificando. Quando eu cheguei, o varão com o carro quebrado, a embreagem, ele aí, varão de Deus, tal, abençoado. Então, de fé. Beleza, a mulher entrou, pegou a bolsa no carro, os filhos, tudo, pá, um monte de camachira assim, meteu tudo no carro. E aí, ela recebe um telefonema da mãe. Aí a mãe, ela falou: mãe. Mãe, não fala não, mãe, não fala não. Trata isso com ela direto. Eu estou numa paz tremenda aqui, eu não posso me envolver nisso. Isso só diz respeito a vocês duas. Por que o senhor está compartilhando comigo? Eu não quero ver isso não, mãe. Por favor, deixa eu continuar na minha paz aqui. Amém? Fica na paz, mãe. Te amo, beijo, tchau. Desligou o telefone. Falei: meu Deus, que capacidade fantástica essa mulher tem. A gente não consegue fazer isso, irmão. Sabe por quê? Às vezes a gente não quer desagradar. Aí eu falo assim: mas você viu o que o fulano fez? Ô Léo, você viu o diácono Cláudio? Aí ele, para não desagradar, não vou matar o diácono Fábio, não vou desagradar. Aí ouve minha murmuração todinha, ouve minha fala negativa. Você toma, pega os teus ouvidos e empresta. Vai encher seu coração. Quando chegar aqui, você vai no diácono Valtinho, no diácono Cláudio, por exemplo. Vai analisar, porque eu narrei para você. É a marca que não tinha, a impressão que não tinha, você vai ter a partir da minha informação. Isso é uma forma, irmãos, de permitir que coisas entrem no nosso coração. Se alguém chegar perto de você falando mal do teu irmão, fala assim: por favor, em nome de Jesus, vai lá falar com ele agora, porque se vocês fizerem uma coisa, vocês vão tratar esse problema e vai ficar tudo bem. O problema é que a gente quer ser um ouvinte, entendeu? Pacificadores, a gente vai ouvir todas as questões e gerar paz para todo mundo, fazer conciliação e acordo, tudo bem mesmo. Então, nós somos pacificadores, mas isso é uma forma de pacificar, não se mete no problema. Isso é uma forma de pacificar. Não fica tentando resolver o problema dos outros, não. A gente já tem um monte de problema. Uma coisa é você estar participando de uma jornada, de um acompanhamento. A outra coisa é você. E aí, esse movimento vai produzindo um efeito em você, que você que está só se enchendo, ouvindo, daí depois você começa a falar: ih, rapaz, você sabe do negócio, porque isso começa a sair. Isso é igual o gás da Coca-Cola. Abriu, sai. Não tem jeito. É só que tem uma oportunidade, você vai falar com alguém. Tem muita informação demais dentro de você que você não precisa ter. Isso é sujeira. E aí vamos à casa dos sonhos, querido. Todo mundo aqui fez uma ilustração, né? Participou de uma dinâmica. Pensando sobre a casa dos sonhos. Nós pensamos sobre a casa dos sonhos. E não era uma casa suja, inabitável. Acredito que todos tenham trazido a sua memória uma casa muito bela, muito bem construída, muito bem cuidada, com suas paredes pintadas, com alguns ornamentos. Isso fala também de um cuidado, de como nos apresentamos, como temos nos colocado diante de Deus, para sermos essa casa que o Senhor irá habitar. E eu preciso sempre me fazer essa pergunta: será que eu tenho sido a casa que eu sonhei? Porque isso é uma casa boa, todo mundo sonhou que era casa não, aquela mansão.
Será que Deus está olhando para mim e está vendo aquela casa? Porque Deus também, queridos, Ele tem desejo de morar numa casa bonita. Deus quer morar numa casa bacana, numa casa limpa, numa casa arrumada. Então nós precisamos em Deus nos fazer essa pergunta todos os dias, quando levantarmos pela manhã, e pedir auxílio ao Santo Espírito e dizer: Senhor, que eu seja a casa que Tu desejas habitar. Me ajuda a ser a casa que o Senhor deseja habitar. Que a gente possa buscar isso todos os dias no Senhor. E aí precisamos também pensar se estamos fazendo manutenção desta casa. Deus construiu e nos deixou a responsabilidade. Ele construiu. E aí depois, quando nós aceitamos Jesus Cristo, foi a reforma. Deus nos reformou, nos botou novinho, com a parede pintada, todo adereçado, ornamentado, todo arrumadinho. Para quê? Para que Ele possa habitar nessa casa. Porque tendo Ele construído uma vez, Ele entendeu, essa casa precisa de manutenção. Então eu posso abrir uma reforma. Quando você vem para Jesus Cristo, você fica novo em folha. Tanto assim que a Bíblia vai dizer que as coisas velhas ficaram para trás. Esse tudo se fez novo. E a nossa responsabilidade é manter aquilo que Deus tem feito em nossas vidas por meio da manutenção, se utilizando da oração, da palavra de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo, estando envolvido com as coisas que são pertinentes ao reino, fazendo aquilo que agrada ao coração de Deus. E eu preciso me perguntar todos os dias: será que estou fazendo manutenção da casa de Deus? Quando ligo o rádio do meu carro, será que a estação que estou ouvindo está fazendo manutenção das coisas de Deus? Quando eu acesso os meus programas da TV, será que aquele programa que eu estou assistindo está fazendo manutenção? Não quero me falar sobre isso. Eu estou cuidando do projeto de Deus. Eu estou protegendo a casa de Deus. Precisamos, queridos, cuidar da casa e protegê-la. Não causar danos, não depredar, não sujar, não permitir que o capim cresça, queridos. Que a gente não venha ser encontrado como uma casa abandonada. Aquela casa que a gente viu na comunidade não era simplesmente uma casa humilde, uma casa simples. Ela tinha aspecto de casa abandonada. Que nós não sejamos uma casa abandonada para o Senhor, de maneira que Ele não venha se agradar e ter no seu coração o desejo de habitar em nós. Possamos ser a casa que Ele sonhou, possamos ser a casa que Ele construiu, que possamos ser a casa que Ele reformou e que nos deixou como casa de habitação do seu Santo Espírito. Que a gente possa guardar isso no nosso coração e que a gente venha para isso pedir ajuda a quem entende do assunto. É hora de limpeza, irmãos. É hora de nós limparmos a casa de Deus, que somos nós. A manutenção é por nossa conta. Que nós possamos, por auxílio do Santo Espírito, ter a capacidade de limparmos a casa de Deus, tirando de dentro dela tudo aquilo que nos leva na direção contrária à vontade do Senhor. Toda dor, toda tristeza, toda amargura, todo ressentimento, todas as coisas, irmãos, que nos fazem inabitáveis pelo Santo Espírito de Deus. Que Deus possa nos ajudar, irmãos, nesta manhã, nós possamos assimilar isso e continuamente estar fazendo manutenção da casa que é aqui do Senhor. Amém? Eu te convido a ficar de pé, Senhor. Nós vamos orar, irmãos. Mas eu quero cantar um louvor aqui, irmãos. Você é um pouco ousado nesta manhã. Você é um pouco ousado, eu conto com a ajuda dos irmãos. Talvez a gente não vai ter um fundo musical, porque eu não organizei isso. Eu peço perdão aos irmãos da mídia e do louvor. Mas vamos cantar esse louvor. Quem souber a letra diz assim, ó: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
ensina-me a amar o meu irmão, a olhar aos teus olhos, perdoar o teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos, ó Deus, dá-me um novo coração. Aleluia, Jesus. Conjure os olhos fechados com a mão do seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero nesta hora, Senhor Deus, clamar, Pai, por uma intervenção direta, Deus, do teu Santo Espírito, Senhor, que nos possa levar a essa condição, Deus, de sermos uma casa de habitação, ser um lugar que o Senhor desejará estar, vai desejar habitar, que sejamos, Pai querido, um lugar apresentável ao Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos colocar diante do Senhor o nosso coração, a nossa mente, pedindo que o Senhor venha, Deus Pai, nos auxiliar, Senhor, limpando a nossa mente e o nosso coração e nos ensinando uma estratégia, Senhor, para que assim possamos fazer, para mantermos, Pai querido, a tua casa limpa, adornada, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser, Deus, comparados às casas que nós figuramos em nossas mentes, no ato da dinâmica, uma casa bonita, organizada, bem mobiliada, com suas paredes pintadas e limpas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Limpa-nos, Senhor, limpa-nos, Pai. Tira de nós todo carrapicho, tira de nós toda sujidade, tira de nós toda dureza de coração, as marcas, as mágoas, as máculas, tudo aquilo que foi produzido, Senhor. Se porventura pessoas com seu comportamento, sua atitude, fizeram como pichadores, Pai, marcando toda a parede, Senhor, traga, Deus Pai, uma tinta nova do teu Santo Espírito, derrama o teu bálsamo, Senhor, da água que vem do alto para limpar, para purificar, para clarear, Senhor, as paredes do nosso coração, em nome de Jesus. Ilumina, Senhor, a janela da nossa alma, do nosso entendimento, que os nossos olhos não estejam presos ao mal, ao peso, Deus Pai, aquilo que compromete e corrompe a alma humana, mas que nós possamos olhar para os teus grandes feitos e realizações, para as curas, os milagres, a tua visão que o Senhor tem feito, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma nossa mente e o nosso coração, Pai. E eu sei que muitas vezes tem sujeiras e coisas que são produzidas por nós, Senhor. Em nome de Jesus, liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Liberta-nos, Pai, do homem, Senhor, caído, do homem, Senhor, que habitou em nós um dia. E nos permita viver em plenitude, Senhor, de santidade contigo. Não é que não iremos mais errar, Senhor. Eu sei que possamos errar, podemos errar ao longo do caminho. Mas temos a capacidade de fazer manutenção, de correr para os teus pés, pedir o auxílio do teu Espírito, Senhor, e ali produzir um efeito renovador. Pai, em nome de Jesus, toma cada coração nesta manhã, cada mente, Senhor, opera com cura, com libertação, opera, Senhor Deus, com liberação de perdão, papai, em nome de Jesus Cristo. Se há alguém entre nós com dificuldade nessa área, Senhor, que o teu Santo Espírito, que é o expert nessa área, possa estar, Deus, estimulando, preparando um caminho, produzindo uma possibilidade para que o meu irmão, Senhor, em Ti, venha liberar esse perdão e venha também se sentir perdoado, para que ele possa gozar, Deus Pai, da Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, precisamos, Pai, limpar a casa. Mesmo sendo muito pequenos, nós somos uma casa que dá muito trabalho para limpar. E às vezes não conseguimos limpar uma casa muito trabalhosa sozinhos, o Senhor sabe disso. Então, por isso, eu peço a tua ajuda, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Que o teu Santo Espírito venha nos ajudar, Senhor. Possamos voltar ao primeiro amor.
desejo de falar, Pai, do Teu Evangelho, a capacidade de perdoar o que nos fere, Senhor. Que possamos, Pai, ter os olhos bons para que nosso corpo seja luz. Que a gente possa fazer, Deus, de maneira que se agrade a Deus. Nós oramos assim, fazendo menção no nome de Jesus, que vive para sempre, aquele que se incomoda, diga amém. A palavra do Senhor.